Olá, meninas, muito bem-vindas. É vocês que estão entrando aí. A gente vai gravar, eu não sei se já tá gravando. Já tá gravando, tá? Então só queria deixar avisadinho pra vocês aí que a gente já tá gravando. A gente vai dar mais uns minutinhos e já começa. Então vamos lá. Acho que já passou uns 6 minutinhos. Acho que a gente pode ir começando para não atrasar muito aqui, para não demorar depois também. Hoje eu acho que é o nosso 7º encontro online. A gente tem feito isso desde que começou a pandemia e só é possível graças à comunidade, vocês que participam e principalmente as pessoas que compartilham conhecimento aqui com a gente todo mês. E para que a gente possa continuar isso, a gente convida vocês a entrarem nas nossas redes sociais. A gente é DevGirls Poa, no Insta e no e-mail também, e no LinkedIn é DevGirls. Então segue lá, a gente sempre avisa quando tem novidade, quando tem algum outro meetup, etc. A gente tem também um grupo no Whats, que é exclusivo para meninas, e quem não tiver no grupo ainda, pode nos pedir depois, por mensagem, que a gente passa o link para que possa entrar lá no nosso grupo. Sempre tem muita interação, muita troca de conhecimento, as meninas pedem bastante ajuda, e se ajudam, mandam vagas, etc. Então é um ambiente bem legal e bem seguro. Então, como eu falei, a gente tem eventos todos os meses, temos feito as inscrições pelo Simpla. A gente costumava dar workshops também, mas agora deu uma parada por causa do Covid, é mais complicado de organizar. Então, provavelmente, ano que vem a gente vai ter alguma coisa, se tudo der certo. Nós precisamos de pessoas para falar sempre. Então, quem tiver
conhecimento, alguma coisa que queira compartilhar, um projeto, uma coisa que estudou, que acha legal, enfim, experiência de carreira, mandem toques para nós, aqui tá o QR Code, tirem fotinho agora, print. E se não souber também como estruturar uma palestra, se precisar parear, pode chamar a gente também, chamar lá no grupo, pode ter certeza que vai ter bastante apoio também por lá, beleza? Aí eu vou apresentar as 3 mulheres maravilhosas que vão falar hoje. Esse meetup está saindo com o apoio da Warren, então as 3 são da Warren. A gente vai começar com a Kelly, que está aqui cheia de energia, quicando, só esperando para poder entrar e falar com vocês. Ela vai falar num assunto muito legal, que é a importância das mulheres no mundo tech. Então, ela vai abrir aqui para nós. Depois a gente vai ter a talk da Fabrice, que vai falar o desafio do Quality Analyst no mundo ágil, do analista de qualidade, então. E, por fim, a Mayara vai falar sobre desenvolvimento front-end, como começar. A gente sabe que o mercado está fervendo para desenvolvimento front-end, então é um assunto bem legal. E no final, vai ter sorteio de brindes para quem acompanhar aqui conosco durante a transmissão. Então fiquem até o final, que são brindes, vai ser bem legal. Uma coisinha, que todo mundo tem o microfone liberado, tá? Não é webinar, então vocês conseguem, por favor, mutar o microfone quando não estiver falando. Se tiver alguma pergunta, pode tirar do mudo e fazer a pergunta, ou mandar no chat, a gente vai ficar cuidando aqui também. E daí no final a gente vai fazer uma fotinho, compartilhar os LinkedIns. A gente sempre tinha o momento LinkedIn, que a gente usava aquele nearby do LinkedIn para se adicionar quando era presencial. Agora não tem mais, então a gente manda os links aqui no chat também, para ir se adicionando, para ir se conectando. Beleza? Então eu vou sair aqui, vou parar minha apresentação e vou deixar a Kelly iniciar. Pode mandar ver, Kelly. É tudo contigo Tá. agora. Ai, meu Deus do céu. E aí, mulherada? Ai, que massa. Não, olha, primeiro eu quero dizer que incrível que já é a 7ª reunião que vocês estão fazendo virtualmente, e que massa saber que vocês têm esse grupo de mulheres desenvolvedoras, devas maravilhosas aqui em Porto Alegre. É só mulher de Porto Alegre, não tem ninguém fora de Porto Alegre, é isso mesmo? A gente tem mulher até de fora do país. Tudo bom? Uau, Tem meu meninas Deus de do tudo que é lugar. céu! Esse negócio aqui não tem Uma... fronteiras. Ai, gurias, que incrível isso. Isso é muito massa. Isso é muito massa. Aí depois vocês vão entender por que eu fico tão animada. Mas enfim, obrigada pelo convite. E acho que primeiro, para eu começar a falar, eu tenho que, né, só contextualizar para vocês quem é a Kelly. E aí depois eu vou pontuar algumas questões bem bacanas sobre diversidade, sobre equidade de gênero que a gente trabalha aqui. Bom, eu sou a Kelly, eu tenho 39 anos. Eu sou guria do interior, eu nasci em Uruguaiana, então fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, nasci lá. Sou filha única de pais separados, pai extremamente machista, de classe média, mãe de família pobre. E é muito engraçado que a minha primeira experiência com dinheiro complicada, né? Primeira experiência complicada com dinheiro foi na minha adolescência, quando o meu pai faliu. E aí foi que eu senti na pele, né, a questão da escassez, a questão do perrengue, né? O meu pai falindo com a empresa, tirando empréstimo no banco para tentar manter uma estrutura que já não nos cabia no bolso. Enfim, então, no final da década de 90, eu vim morar em Porto Alegre. Eu sou formada em administração de empresas na PUC. Tive que tive que trabalhar para pagar minha faculdade. E muito legal, porque eu sempre digo que, enfim, hoje eu sou budista praticante, né? Então eu acredito muito que eu tenho um karma positivo bom. Porque eu tive muitas pessoas pontuais que passaram pela minha vida, que fizeram bastante diferença, que serviram como exemplo. E antes eu achava, eu tenho sorte porque pessoas pontuais passaram pela minha vida, serviram como exemplo, mas não, é mais karma positivo mesmo hoje como budista, é o que eu acredito. Depois que eu me formei em 2006, eu tinha um Corsa azul 1998
E aí eu vendi meu Corsinha e aí eu fui morar nos Estados Unidos. E é onde eu fui dar minha cartada na vida, né? Eu tinha deixado a minha mãe para trás, meu pai alcoólatra em depressão, a minha mãe empregada doméstica. E disse, Kelly, que bonito, né? Uma ex-classe média vende o carrinho que tinha lá de 98 e vai estudar nos Estados Unidos. Que bonito, tu não tem vergonha, tu não vai ficar aqui ajudando tua família? Bom, eu já estava diagnosticada com depressão, então eu disse, cara, se eu me afundar nessa lama, nessa areia movediça, eu não vou conseguir nem me ajudar. Então vamos fazer um negócio, olha só, eu estou me tirando aqui do mapa, vou me recuperar e eu vou tentar buscar alguma coisa para depois eu voltar aqui e salvar vocês. E foi com esse intuito que eu fui. E o muito legal, de novo, que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu morei 10 anos em Nova York e lá eu ingressei no mercado financeiro. Minha primeira experiência no mercado financeiro em Wall Street, literalmente, lobo de Wall Street é aquilo mesmo, tá? Eu entrei como estagiária da mesa institucional de trade e na minha primeira semana trabalhando lá, eles me ofereceram $10 mil para raspar a cabeça. Na época eu não era budista, e aí eu não consegui desapegar do cabelo e eu disse não. Hoje, por $500 eu tô rapando, viu? Então, assim, até ainda mais com a cotação, né, gente? Vamos combinar. E isso que eu tava num perrengue desgraçado naquela época, eu não aceitei os $10 mil, te digo, de apego no cabelo, né? Imagina, depois budista, tu já desapega, tipo, o cabelo cresce, pinta de azul, né? Mas naquela época ainda era uma coisa que me fez refletir e eu neguei essa proposta. Mas enfim, então assim, eu vivi um ambiente muito hostil, né? Por exemplo, meu primeiro mês trabalhando como estagiária no mercado financeiro, teve um happy hour depois do trabalho e um cara me perguntou qual era o meu preço. Eu disse, querido, eu sinto em te informar, vou estragar as tuas expectativas, mas eu não tenho um preço. Não, como tu não tem um preço? Toda mulher tem um preço no mercado financeiro. Eu digo, então, querido, desculpa, eu não tenho e, enfim, não dá, não tenho, nunca parei para pensar, então tu não vai sobreviver no mercado. Eu disse, então nós vamos ver o que vai acontecer. E assim, essas coisas que aconteciam comigo, em vez de me fazer desistir ou de me dar medo aquilo me dava um combustível para dizer, porra, eu vou assim, ó, eu vou provar que esse cara tá errado, entendeu? Então assim, eu já caminhava na corretora e já pensava, porra, a galera tá olhando para mim, mulher, estrangeira, brasileirinha, estão achando que eu tenho um preço. E aquilo ficava na minha cabeça, ficava retumbando, sabe, na minha cabeça. E eu trabalhava todos os dias para provar que aquele cara estava errado. E aos poucos eu fui conquistando o meu espaço com o meu trabalho, aprendendo sobre o mercado financeiro. Eu tinha um chefe que ele nem sabia o meu nome. Trabalhava lá alguns meses, ele nem sabia o meu nome. Ele, sabe, eu ficava atrás com uma prancheta fazendo os detalhes dos trades e ele me chamava Hey you, hey girl, hey. E um dia ele pediu para eu comprar o almoço dele e ele me deu uma nota de $100. Eu desci lá 30 andares, no elevador, obviamente, né? Não, de escada, porque eu tava putaça. E aí eu cheguei lá na janelinha onde tinha que pegar os deliveries, né, dos restaurantes, e o almoço dele era $8. E aí o cara que estava entregando o almoço tinha que me dar, né, $92 de troco. E aí eu falei pro cara, não, pode guardar o troco pra ti. Era uma sexta-feira, eu digo, sextou, amigão, pode guardar o troco, eu só vou pegar aqui a sacolinha do Tudor Chapatin, né, aquela sacolinha papel pardo, assim, com o almoço dentro. Aí eu subi de novo, aí eu, quer saber o que eu tô fazendo? Não sei o que eu tô fazendo, meu Deus do céu, na minha vida, esse cara não sabe nem meu nome, não me respeita, né? E todo esse contexto maluco. Aí eu peguei, passei por trás dele, peguei e joguei a comida dele, assim, em cima do teclado dele. Assim, pá! Toma teu almoço. E fui sentar. Sentei, eu digo, bom, agora eu vou ser demitido, o cara vai levantar, vai dar um berro, porque eles berravam muito, né? Tipo, xingamento, e enfim. Mas nada aconteceu. Eu disse, meu Deus do céu, o que vai acontecer, né? Não vai acontecer nada, ele vai me mandar embora. E aí ele só olhou pro lado e falou assim, cadê a porcaria do meu troco? Né? Where's my fucking change? Daí eu peguei, aí eu fiz, you didn't say anything about your fucking change. Aí eu falei, tu não falou porcaria nenhuma da porcaria do teu troco.
E daí eu disse, bom, agora sim eu vou sair daqui numa maca, porque ele vai me matar. E aí eu só escutei ele virando para um lado e perguntando pro colega de trabalho dele assim, como é que é o nome dela mesmo? E foi nesse dia que ele descobriu o meu nome. E o engraçado dessa história é que alguns meses depois, esse foi o cara que ensinou tudo que eu sei sobre o mercado financeiro. Ele que me mostrou como funcionava o mercado, ele me mostrou como as coisas aconteciam, como é que eram os trades, o que eu tinha que ler, o que eu tinha que ver. Mais outros meses eu já estava sentada do lado dele, ele estava me ajudando, enfim. Eu conquistei o respeito dele com muita hostilidade, porque, enfim, era um ambiente assim. Não estou dizendo que todo mundo tem que sair batendo na mesa e gritando com as pessoas, mas foi a experiência que eu tive. E muito engraçado que era uma mesa com 6 traders, 4 homens e 2 mulheres. E as 2 mulheres ficavam fazendo apostas entre elas para tentar adivinhar o dia que eu ia pedir para sair. Elas eram muito malvadas comigo, porque elas eram mais experientes, elas eram traders. Então, elas me viam assim, tipo, fresh meat, né? Carne fresca. Então, assim, existe muito pouco sororidade no mercado financeiro americano. E aí, por isso que eu fico tão feliz de ver assim um grupo de mulheres unidas, sabe, com o mesmo propósito, mulheres desenvolvedoras que querem aprender juntas, que querem se ajudar. Isso é tão importante e é tão, às vezes, em alguns momentos, em alguns grupos ou em alguns lugares, não existe ainda isso, né? Então a gente tem que promover essa união entre as mulheres, porque só a gente sabe o que é ser mulher e só a gente sabe o que é. Eu tenho um pai que ele não conhece os meus filhos. Eu tenho um filho de 5 anos e uma filha de 3 anos. Meu pai não conhece os meus filhos, porque não bate mais, entendeu? Ele tem outra pegada. E eu, como fui criada como uma criança machista, eu tive que me destruir para me reconstruir, para eu conseguir encontrar a feminista que desistia dentro de mim, para eu conseguir lutar pelos valores que eu acredito, pela equidade de gênero, enfim, pelo espaço que eu queria conquistar no mercado financeiro. Então, assim, eu até me arrepio falando sobre isso, porque é algo muito sensível e muitas mulheres passam por isso ou até pior do que isso, entende? Então, assim, a importância de ter empatia em relação à história do outro, porque a gente realmente não sabe a história do outro. E às vezes a gente esquece, a gente julga muito, né? A gente fica no piloto automático e a gente acaba julgando, mas enfim. Então, basicamente, essa é a minha história. Em 2014, eu estava numa outra corretora e eu conheci outras pessoas incríveis, e aí a gente teve a ideia de montar a Warren, que ia totalmente de encontro com o que a gente acreditava, né, que era um mercado financeiro, o mundo dos investimentos sem conflito de interesse, com transparência, né, terminar com a complexidade dos investimentos. E eu tive a sorte, ou o karma positivo, de encontrar essas pessoas, e depois dessa trajetória, enfim, eu só contei um pedacinho do início da minha trajetória no mercado financeiro, mas depois eu consegui me desenvolver, trabalhei na XP Securities, conheci pessoas maravilhosas, e final de 2015 eu voltei para o Brasil, depois de 10 anos fora, numa posição onde eu estava empreendendo. Eu sou uma das cofundadoras da Warren, então são 3 homens e eu, então eu tenho essa representatividade aqui, e foi muito legal eu ter essa oportunidade de construir essa empresa com eles. E desde o início, a gente sempre teve mais homens do que mulheres. Mesmo quando a gente começou a Warren lá na Castro Alves, numa salinha de 30 metros quadrados. Aí depois a gente foi para uma outra sala de 70 metros quadrados, também tinha 20 pessoas, eram 3 mulheres. E agora a gente está aqui na Oswaldo Aranha, e a gente tem outros escritórios pelo Brasil inteiro, e a gente está com 317 pessoas. E das 317 pessoas, 30% são mulheres. E dos cargos de liderança que a gente tem aqui, de todos os líderes que a gente tem na Warren, 27% são mulheres. E aí, isso sempre também foi muito vivo dentro de mim. E o ano passado, eu pensei, cara, a gente precisa criar o Warren para as mulheres. Não só internamente, mas externamente também. A gente precisa falar com as mulheres sobre investimentos. Por que o mundo dos investimentos é tão masculinizado?
porque a gente não tem... E dizem, mulher não se interessa por investimentos, mulher não se interessa por dinheiro. E aí, esses dias eu tava pensando e descobri por quê. Sabe por quê que a gente não se interessa? Porque a gente não tem uma mulher foda de referência, de dizer assim, uau, aquele, sabe, uma mulher... Cara, a gente tem algumas, né? Mas assim, agora tá começando a surgir mais mulheres no mercado financeiro, então a gente começa a ter, assim, admirar algumas pessoas que falam sobre investimento, sobre finanças, etc. Mulheres com representatividade, e agora a gente tá ganhando mais força. Mas, tipo, década de 80, nada. Tipo, a gente conquistou o voto há muito pouco tempo. A gente está cronologicamente muito atrás dos homens. Então, diz a lenda lá numa pesquisa do Goldman Sachs que a gente vai demorar 2 séculos para conseguir ter o mesmo número de mulheres em cargos de CEO nas empresas americanas. Então, assim, e o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode esperar isso 2 séculos organicamente. Então, a gente tem que fazer ações. E aí foi aí que nasceu o Warren Equals. Warren Equals é um conjunto de iniciativas, um conjunto de ações que visa diminuir a distância entre as mulheres e o mercado financeiro. Aí a gente pensou, pô, vamos montar um blog, vamos montar conteúdo, enfim, conteúdo educacional, vamos falar com as mulheres, vamos chegar até elas de uma maneira inspiradora, que faça com que elas se interessem pelo assunto. Mercado financeiro parece complicado, mas vocês aí são tudo desenvolvedora. Codar é muito mais complicado, minha filha. Mercado financeiro é barbadinha. Vocês fazem aí Matrix. Nossa Senhora, eu não entendo lufas. Mas enfim, então assim, mercado financeiro é um pulo. E a Warren é uma empresa, é uma fintech, né? Mercado financeiro e tecnologia, ou seja, o nosso core business aqui é tecnologia e a gente é tudo feito em casa, desde o início. Então, assim, a gente tem uma tecnologia muito boa e que ela está crescendo cada vez mais. Mais de um terço das pessoas que trabalham na Warren são pessoas desenvolvedoras. E ainda assim, claro, o número de desenvolvedoras mulheres é menor do que os homens. E uma coisa que a gente sempre busca é trazer equidade de gênero, porque a gente quer chegar até o final do ano que vem e ter 50-50. E principalmente em tecnologia. Porque assim, cara, não existe nada mais sexy nesse planeta do que uma mulher desenvolvedora, né? Vamos combinar? Vocês são assim, ó, sexy power girls do fucking planeta, né? Tipo assim, é desenvolvedora. Enfim. Então, assim, eu tô muito contente de estar aqui conversando com vocês. Vocês estão todas de parabéns por criarem essa comunidade incrível e se fortalecerem no feminismo, mulheres unidas, desenvolvedoras, para vocês criarem todo esse grupo, toda essa interação, enfim, acho muito bacana. E é isso, eu acho que essa é a minha participação, acho que até já falei demais. E eu só queria dizer também que a gente vai estar sorteando um kit depois, né? A gente vai sortear um kit no final, um kit da Warren. E também a gente vai sortear um ingresso, não, como é que é? É o sorteio do curso de desintoxicação financeira da Warren Educação. Então, uma de vocês vai ganhar o curso gratuito e as demais, todo mundo que está participando vai ganhar automaticamente 30% de desconto no curso de desintoxicação financeira. E é isso, eu espero que vocês gostem. E essa aqui é a nossa camiseta do Pride, e Equals é um sinal de igual. E gurias, enfim, eu tô assim, ó, bem contente de estar aqui falando com vocês. Eu espero que eu tenha agregado pelo menos um grãozinho de areia na vida de cada uma. E deixo aqui o meu beijo. E qualquer coisa me chamem no Insta, que é LJ Guzmão. Um beijo. Legal, valeu, Kelly. Meninas, alguma pergunta que vocês queiram mandar aqui no chat? Eu vou aproveitar que não tem nada no chat ainda e eu vou fazer uma. Conta para nós, Kelly, quais são as iniciativas de inclusão e diversidade para mulheres ou outros recortes que tem na Warren, assim, para a gente ficar sabendo. Legal. Não, e vale dizer também que a gente está com mais de 50 vagas abertas. Eu acho que
mandar o link das vagas da Warren aqui no grupo. Então, a gente tem o Comitê de Diversidade, né? A gente criou recentemente o Comitê de Diversidade. O Equals, Warren Equals, foi criado o ano passado, né? Então, a gente já tem todo esse conteúdo de mercado financeiro. Mas agora a gente está, assim, criando o comitê, a gente criou o Comitê de Diversidade, e o Comitê de Diversidade, ele engloba não só a questão de mulheres, mas é uma questão racial e da comunidade LGBTQIA+. Tá? Então, a gente encontrou agora os nossos embaixadores, né? Porque acho que eu até comprei hoje, chegou o livro da Djamila Ribeiro para mim, maravilhosa, Lugar de Fala, que eu vou devorar esse final de semana. E até falando sobre racismo, né? Como está em alta o assunto, enfim, com a nossa maravilhosa Luiz Helena Trajano abrindo as portas da esperança para o nosso Brasil. Acho que muito importante, principalmente eu como mulher branca, antes de falar qualquer bobagem, ler, né, me informar, entender a história que não me pertence, mas sim entender essa história para depois poder tentar formar alguma opinião sobre isso. Fecha parênteses. E sobre a diversidade e plano de equidade, enfim, a gente tem a Bru, que construiu toda a parte de cargos e salários, e agora a gente está equiparando a questão salarial também, para nenhuma mulher ganhar menos que homem aqui dentro. Isso daqui não vai existir. Já não tem, mas a gente só está passando um pente fino para ver se todo mundo que faz a mesma coisa está ganhando igual, principalmente a diferença entre homem e mulher. Então, a equiparação salarial é algo muito importante. Que mais? A gente vai dar treinamento para mulheres se capacitarem para posições de liderança. A gente tem algumas vagas que a prioridade é fazer um hunting de mulheres, ou seja, por mais que um cara se candidate para a vaga, a gente foca nas mulheres. Enfim, a gente ainda tem muita coisa para fazer, e até se vocês tiverem dicas do que vocês acham que a gente, Warren, poderia fazer para trazer ainda mais essa velocidade na questão de equidade de gênero, eu estou super aberta a saber tudo que vocês têm na cabeça e para a gente poder implementar aqui. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, bem legal conhecer, saber melhor sobre isso. É muito importante ter empresas olhando para isso, ainda mais empresas que lidam com finanças, coisas financeiras que, como tu falou, é um tabu para mulheres, né? Que mulheres não têm esse contato com dinheiro por serem sempre a parte dependente do marido financeiramente, aquela coisa toda. Então, há muito, muito tempo a gente vem tentando quebrar isso. E tem uma perguntinha aqui da Mayara. Qual tu acha que para Warren, a principal dificuldade no desafio em equalizar esses números entre homens e mulheres dentro da empresa? Eu acho que a gente está num momento de empresa, porque assim, a gente cresceu muito rápido, né? A gente tem 3 anos e meio de empresa. E a gente está numa responsa muito grande e onde a gente está contratando muita gente sênior. E acabam sendo os homens. Então, eu quero criar um programa onde, assim, a gente tem que ter a capacitação, entendeu? A gente tem que pegar esses high potentials, esses talentos onde a gente vai incubar eles aqui e fazer essas mulheres virarem seniors. Mas, claro, eu entendo essa questão da oferta e demanda, mas eu acho que, de novo, o time de recrutamento e seleção, eles estão focados na diversidade. O time é sensacional, mas é realmente, por exemplo, hoje estavam me falando sobre uma vaga que geralmente uma vaga se candidata a umas 200 pessoas, tá? Para cada vaga. Dessas 200 pessoas, 30 eram mulheres e 3 pessoas eram negras. Daí a gente pensou, tá, beleza, olha para essas 30 e olha para essas 3, vamos entrevistar todo mundo. E aí, qual é o resultado? É muito júnior, não tem experiência nessa área. E aí a gente vai tentar entender, vai fazer um filtro, a gente vai dizer, tá, mas quem é high potential? Quem que a gente consegue trazer, né? E dar esse espaço para a pessoa se desenvolver aqui dentro. Então, assim, é uma coisa que a gente está olhando com bastante atenção, mas eu acredito que seja esse um dos grandes desafios que a gente tem. Então, se vocês conhecerem, enfim, pessoas, mulheres, pessoas negras, pessoas da diversidade, da comunidade LGBTQIA+, cara, enfim, uma coisa que é o meu sonho também, é ter um ambiente... Não, assim, ó, é que a gente tenta estar construindo um ambiente seguro.
E o que significa segurança no ambiente de trabalho? É a pessoa ser quem ela é, entendeu? Ou seja, não importa a orientação sexual, não importa a identidade de gênero. Então, assim, um dos meus objetivos é conseguir fazer um trabalho para pessoas trans, conseguir contratar essas pessoas, conseguir fomentar toda essa jornada dessas pessoas aqui dentro e sabe, englobar todo mundo e a empresa ser um ambiente onde a gente possa fazer isso a gente já conversou bastante com o Educa Transforma, que é aqui de Porto Alegre, enfim, do Noah maravilhoso. Enfim, acho que esse seria um passo muito bom, assim, é uma das coisas que eu mais gostaria de fazer. Mas, enfim, acho que tudo no seu tempo, para que a pessoa, quando entrar, se sinta o mais bem recebida e num lugar extremamente seguro. A gente não pode correr nenhum tipo de risco, porque o emocional da gente é muito importante e é uma das coisas que eu mais prezo aqui, é a saúde mental das pessoas. Porque eu sei o que é um ambiente tóxico e aqui eu sei o que eu não quero para a Warren. Então, é uma das minhas lutas. Legal. É muito bom saber que tem uma mulher na frente desse tipo de iniciativa em empresas de TI e bem pertinho da gente aqui em Porto Alegre. Mais uma perguntinha e daí nós vamos para a próxima para não perder o tempo aqui. A Nicole perguntou se vocês têm iniciativas para ensinar sobre finanças para mulheres, como guardar dinheiro, investir, não necessariamente day trade, caixa 2 e tal. Sim, a gente tem o nosso blog do Equals, do Warren Equals. Também tem o meu Insta, que eu posto toda semana o ABC dos investimentos. Enfim, falando um pouco das nomenclaturas do mercado, ensinando os passo a passo de como começar a investir, ou o que a gente precisa fazer antes de investir, né? Que é quitar dívidas, quitar cartão de crédito, fazer uma reserva de emergência, de no mínimo 6 meses de vida financeira, para depois conseguir apimentar os investimentos com outras coisas. E sim, a gente tem o nosso blog, tem o meu Insta e tem o Warren Equals, né? Enfim, é isso. Legal, obrigada. Bom, de novo, muito obrigada, Kelly, por estar aqui. Agora eu vou chamar a Fabrice para falar sobre o desafio do QA em um mundo ágil. Tchau, tchau, obrigada. Acho que tu tá falando no mudo, Fabrício, não tô te ouvindo. Certo, desculpa, eu tenho um mudo aqui que eu esqueço às vezes. Beleza, vai lá. Eu tava dizendo obrigada pelo convite, que coisa boa poder falar aqui sobre uma coisa que eu amo tanto, que é qualidade de software. E que desafio falar depois da Kelly e que desafio falar antes da Mayara, que eu sei que vai trazer um conteúdo bem legal também. Eu vou compartilhar minha tela. Estão todos vendo? Sim. Tá certo, então. Deixa eu só... então, os desafios da QA num ambiente ágil. Eu montei algumas questões. Então, o que é um QA, onde ele vive e do que ele se alimenta. Aqui a gente vê a pessoa ali estragando legitimamente um ventilador para dizer, ok, ele funciona como deveria. Não, isso não é um QA. A gente não trabalha quebrando as coisas. Então seria alguém que registra bug. Eu digo que não também. A minha principal função não é registrar bug, não é caçar bug, não é ir atrás de problemas. E a outra alternativa que eu ouço muito é alguém que está ali gritando, corrige isso, corrige isso, corrige isso. Não também. O papel do QA no desenvolvimento, eu vou trazer aqui algumas referências que são muito particulares minha, tá? Então, vocês vão ver, vocês já viram aqui os friends, desenhos e tal, e agora eu vou trazer um pouquinho de Game of Thrones. Para quem assistiu, tinha as pessoas sem face, os servos do deus de muitas faces. E, para mim, a representação ideal de um QA é alguém que não necessariamente tem uma face. Eu vou ali, eu visto uma face de cliente
e eu quero saber toda a experiência que meu cliente vai ter com a aplicação que eu estou entregando. Mas eu coloco ela de ladinho e eu pego a face do PO e eu vou saber o que o meu PO queria entregar com essa feature e entregar desta forma e qual é o valor que ele está agregando no produto e que ele está agregando com essa feature. E aí eu vou largar um pouquinho, vou pegar ali a do UX e vou tentar entender bem a experiência e entender o que estava sendo esperado e qual é o tipo de experiência que a gente quer que o nosso cliente tenha. E eu também vou vestir a face do dev e eu vou pensar tecnicamente como ele desenvolveu essa solução para que a gente consiga unir todas essas visões, essas perspectivas. Para mim, o QA é alguém que vai conseguir enxergar de várias perspectivas como que o produto se comporta. Então, para quem assistiu também, a Arya queria se tornar uma serva de um deus de muitas faces. E uma das coisas, regras para isso, era eliminar qualquer traço de personalidade, história, títulos e posses e se entregar ao trabalho como um servo do deus de muitas faces. É um desafio, mas é também uma coisa que eu enxergo como uma coisa muito importante. Eu preciso tirar o que eu acredito, eu, Fabrícia, acredito, vivi e tudo mais, as minhas experiências, para me entregar aquelas perspectivas que não são minhas e entender como o produto está entregando essa feature, está entregando essa funcionalidade nova e como que a gente está aplicando aquilo que não necessariamente é o que eu acredito. Então eu preciso tirar o meu sentimento do caminho e muitas vezes eu não vou concordar, mas eu preciso tirar ele do caminho e fazer o que o produto precisa. Uma outra coisa que eu coloquei aqui como muito importante, para quem já assistiu o Young Sheldon, é uma criança bem peculiar, com um comportamento que necessitou que a família toda se adaptasse e trabalhasse em cima de soft skills. E para mim, QA precisa muito de soft skills para conseguir lidar nas situações mais adversas que encontrar. E aí eu representei aqui como a família do Sheldon, que teve que trabalhar muita soft skill para conseguir lidar e se adaptar às situações diversas que precisavam. Eu vou falar aqui também que o QA precisa de hard skill, porque a gente não pode ser a Rosa que quebra o computador quando ele não funciona como ela deseja. Então a gente precisa trabalhar os hard skills e saber as partes mais técnicas do trabalho e também conseguir estar lá junto com o dev para entender como foi feito, qual tecnologia foi feita, como por baixo aquilo funciona. Então, para mim, são pontos muito importantes. Um pouquinho de automação, eu estou passando meio rápido, porque tem todo um processo de explicar isso na sequência. Então, todo QA que já tentou aprender automação, já passou por esse momento, em que tu te destruiu, literalmente, essa é a expressão, e a tua automação é daquele tamanho ali, faz quase nada, abre o Google e faz uma pesquisa, e tu tá com essa cara de derrota, mas a tua automação tá funcionando. Ela tem um grau de letalidade muito baixo, mas ela é tua, ela funciona e ela te rendeu muito empenho. Tu precisou ter muito empenho, muito cansaço, muito esforço em cima dela e também muito orgulho. Então, vai chegar um momento em que a tua automação está crescendo, tu vai ter que dar manutenção nela e ela vai virar com essa cara bem grotesca para ti e tu pensa, nossa, que monstro eu criei. Porque eu criei uma coisa que não dá para dar manutenção e agora não é escalável e como é que eu vou ter que lidar com isso? O que acontece é que a gente vai ter que aprender a lidar com isso e vai passar. Vai chegar um momento em que a gente vai dar colinho pro monstrinho e vai ter orgulho dele e vai ver que o pior já passou. E vai ter um momento que a gente vai ter que mudar de tecnologia, ou que a gente vai ter que mudar o framework, ou que a gente vai ter que mudar a linguagem, e a gente vai começar tudo de novo, mas agora já com uma perspectiva de quem já aprendeu a aprender. Então vai ser mais fácil. A primeira vez é sempre a mais difícil, a primeira vez que abre o navegador e que tu tem que clicar em um elemento,
é a mais difícil. Quando tu vai para TI e tu vai ter que lidar com mais códigos e mais respostas e JSONs, de novo, tu te sente como sendo atacado por um monstro, mas vai ser mais fácil, a curva é menor, porque tu já aprendeu como lidar com o aprendizado. Então, o que eu posso dizer sobre o mercado é que tem muita vaga para QA no mercado, muita vaga, e vai ter uma imensidão de gente correndo, gente a cavalo, e na verdade vai chegar lá primeiro quem tiver dominado esse dragão e vai chegar voando porque aprendeu a lidar com as hard skills. Eu falei bastante até aqui sobre coisas que eu acredito que um QA deva ter. Aqui a gente chega num pedaço que toda vez que a gente pesquisa sobre teste e sobre como trabalhar na área de testes, a gente vai chegar numa pirâmide de testes. E o que eu não sabia é que essa pirâmide de testes não era só uma heurística, não era só um desenho ilustrativo. Essa pirâmide de testes, ela é um framework que foi apresentado em 2014 numa conferência internacional do Selenium. E aí ela foi apresentada e foi explicada lá, e com o tempo ela foi difundida largamente no mercado, de uma forma que a gente reconhece o nome, pirâmide de testes, a gente reconhece a imagem, mas a gente não entende muito bem como funciona ela. Acontece que em todas as empresas que eu já trabalhei, os testes de cobertura deveriam ter 70% de cobertura de teste unitário, e nunca foi explicado para mim o motivo. Quando eu fui estudar esse framework, eu entendi muitos números que estavam na prática, no meu dia a dia, dentro de muitas empresas. Se tornou uma coisa de conhecimento comum, mas talvez pouco estudado e pouco debatido dos porquês. A ideia é que é uma coisa que se sustenta sozinha, que tem uma base sólida e que tu vai ter menos retrabalho e questões manuais para serem feitas no final. Mas aqui a gente está falando só de teste, de execução, e QA não é só teste, como eu falei lá no começo. Não é alguém que fica validando se o que fez, o que o dev fez, o que a equipe desenvolveu, está de acordo com o requisito que foi escrito. QA é mais do que isso, é mais do que validar, é mais do que testar, é mais do que só trabalhar caçando bugs. Agora eu vou entrar na parte interessante, porque na minha visão, Fabrício, depois de algum tempo de mercado e de estudar o porquê das coisas e de fazer muita pergunta, eu entendo que qualidade de software é muito mais do que teste. Teste é um pedacinho ali do meio. E eu, como QA, Quality Assurance, alguém que tem que garantir a qualidade do software, do sistema, do produto, eu tenho que entender um pouquinho de cada coisa. Eu tenho que ser mestre Jedi em cada uma dessas coisas? De forma alguma. Não tem como, ninguém é. Então, eu preciso entender um pouco, entender o contexto, entender o conceito e ir atrás de quem é o especialista. Então, qualidade de software tem bastante teste, sim, mas não é só isso. A gente precisa entender de virtualização, a gente precisa entender de CI/CD, a gente precisa entender de teste de cobertura, a gente precisa entender de manutenabilidade. Eu vou garantir a manutenabilidade do código do desenvolvedor, da desenvolvedora? Não vou. Eu vou poder pegar essa bandeira, levantar, levar para a mesinha dele e bater um papo. Eu consigo ter essa noção quando eu vejo que tem um pedacinho do software que dói para alterar, que dói para corrigir, que dói para mexer. Esse código não está com um senso de manutenabilidade elevado. Então, eu consigo levantar essa bandeira, sentar do lado do dev e conversar com ele sobre isso e como a gente pode melhorar isso para o futuro, quando a gente precisar mexer nesse pedacinho de código de novo, e a gente sempre vai precisar mexer. Eu preciso falar sobre boas práticas e sobre usabilidade, sobre acessibilidade. Não é uma questão de preciso, é uma questão de
é bom ter no radar. Eu vou garantir a acessibilidade do meu produto? Whey? Não. Eu vou levantar essa bola, eu vou chamar a galera que entende do assunto, ver como faz e trazer junto comigo para a gente construir um sistema mais acessível, que tenha uma usabilidade melhor. Isso quer dizer que eu tenho que fazer tudo? Não. Isso quer dizer que eu vou desenhar tela? Também não. Isso quer dizer que eu vou chamar a pessoa responsável pelo design do código, design do meu produto para conversar, e eu vou entender como essa tela foi desenhada e foi construída, qual é a experiência que ele quer passar, e eu vou passar algumas percepções minhas, dicas, sugestões e tudo que eu puder. Eu vou poder fazer isso sempre? Com certeza não. A pessoa que faz o design do meu produto vai depender ou esperar por mim para fazer isso sempre? Também não. Mas é uma boa ir lá e dar uma mãozinha e botar o dedinho ali e dar uma melhorada ou uma ajudada ou pelo menos fazer perguntas. Porque uma das coisas que eu aprendi nessa vida é que a gente pergunta. No máximo, a gente não entendeu e alguém vai poder nos ajudar a entender um pouquinho melhor o contexto. E o outro lado é que a gente pode ter entendido e pode ajudar a outra pessoa a entender e a gente vai crescer junto. Então, a pergunta sempre é boa, nunca é demais. E então, para mim, qualidade é isso. É todo um ciclo de muitas skills e que eu não preciso ser especialista em tudo, mas eu preciso entender um pouquinho desse contexto e como cada uma dessas partes completa a qualidade do meu sistema. E o meu produto lá na ponta, o que o cliente percebe dele. Para mim, essa é a qualidade. É chegar lá na ponta e ter a avaliação do que o meu cliente pensa e acha e sente com o meu produto. Mais do que só eu testei, eu fiz a minha parte, ou eu cacei uns bugs aqui e tá do jeito que tá porque alguém definiu. Para mim, qualidade é mais do que isso, e para mim, ser um quality assurance é também um pouco mais do que isso, é se interessar pela construção do produto como um todo, porque no final das contas, independe se é QA, se é Dev, se é UX, se é PO, todo mundo está batalhando pelo produto final e ele tem que ter uma qualidade. Ele tem que estar de acordo com o que a gente espera e com o que o cliente espera, principalmente, porque é o cliente que manda na questão toda. Eu estou trazendo aqui também uma referência muito importante que eu tenho trazido para a vida desde que eu conheci. Isso foi criado em 2015 por duas Agile Coaches que queriam trazer o manifesto do QA ágil no mesmo formato do manifesto ágil. E isso também se difundiu bastante no mundo. Isso tem traduções em várias línguas. E eu só traduzi para o português para não trazer aqui um conteúdo em inglês. Mas esse é o manifesto do QA ágil que elas construíram e que eu entendo como muito bacana e casa muito com o meu conceito de QA no mundo ágil. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Testar junto ao invés de testar depois. Então, eu tento sempre estar junto com o time de desenvolvimento, testando, trazendo responsabilidade e trazendo o como testar e o como todo mundo pode testar junto. E isso tem funcionado dentro do meu time. Num primeiro momento, foi mais uma tentativa. Hoje isso já está um pouco mais orgânico e de uma forma que eu tenho muito orgulho de dizer que alguns devs que trabalham comigo já me chamam para mostrar o teste unitário ou para mostrar na máquina deles como funciona. E aí é bacana, porque a gente sempre faz aquela piadinha de na tua máquina funciona, né? Mas enfim, eu vou testar aqui um negócio e eu queria te chamar para tu ver junto. Às vezes eu vou entrar na hora e vou dizer, tamo junto, e vamos testar junto, e vou fazer perguntas se cobrir um cenário diferente ou um perfil diferente de cliente.
E às vezes eu dizia, amigo, tô ocupada agora e não consigo. E eu fiquei muito feliz esses dias quando o meu colega gravou um vídeo e ele me mandou o vídeo do teste dele. Ele disse que ele não queria testar sozinho e foi o jeito dele me mostrar como estava testando. Então, eu fico feliz de ver que aos poucos a gente vai integrando essa política do testar junto e não testar depois. Sempre que eu consigo isso, de jeito nenhum. Já teve coisas que estavam prontas, foram para um ambiente de homologação. Eu olhei o card lá na coluna e fiz: nossa, esse aqui eu não ajudei. No momento em que eu queria. Esse aqui eu vou ter que testar depois do desenvolvimento. E esses são os que geram mais retrabalho, mais reajustes. E, enfim, funciona melhor quando a gente consegue testar junto. Não é sempre, mas é uma cultura que a gente está tentando começar e está orgulhosamente dando certo. A outra coisa seria prevenir bugs ao invés de encontrar bugs. Numa cultura onde a gente encontra bugs, que a gente corre atrás de bugs, não é raro a gente ouvir as pessoas dizendo: nossa, parece que ganha para abrir bug. Então tu ganha, literalmente recebe um salário para procurar defeito no trabalho dos outros. E esse rótulo, esse título nunca me agradou. No começo eu ficava muito sem graça. Eu não gosto de revidar esse tipo de piada. Eu gosto de trazer uma outra perspectiva, uma outra dinâmica. E aos poucos a gente vai mudando e entendendo os porquês. Então, quando eu vi esse prevenir bugs ao invés de encontrar bugs, eu me achei e disse: nossa, isso me representa. Então, essa coisa de trabalhar junto antes, de garantir se as pessoas entenderam, de fazer perguntas, de ir lá no UX, de ir lá no PO, e olha, de novo eu aqui, deixa eu ver se eu entendi, vou ficar me repetindo até eu não ter dúvida. Pode estar chato para todo mundo, a Fabrícia aqui falando, mas a Fabrícia vai continuar fazendo perguntas. Teve um dia desses numa planning, e o time estava bem garantido de qual rota usar, qual caminho usar, qual era a coluna do banco de dados. Desculpa. E a Fabrícia ficou: essa é a melhor forma? Por que a gente não reaproveita aquilo que a gente faz lá? Tá? Por que a gente... Por que essa coluna? Tem uma outra flag para isso. Tá, deixa eu ver se eu entendi. E se for outro cliente... literalmente, eu atrasei uma planning que era para ser muito rápida. Eu fiquei meia hora ou mais fazendo perguntas e validando se todo mundo estava certo daquilo. E dizer: gente, desculpa, eu sei que vocês estão com pressa para botar a mão no código, mas só me garante que a gente está fazendo do jeito certo, que a gente não vai ter retrabalho, não vamos ter que refazer isso de novo. E eu questionei tanto que chamaram uma outra pessoa que conhecia também uma outra parte do sistema que ia ser utilizada ali. E a gente mudou ali a forma como estava previamente decidido tecnicamente que ia ser feito. De tanto que eu perguntei, a gente chamou outras pessoas que perguntaram mais coisas e a gente mudou a definição ali. Tá, então esquece tudo que estava desenhado, a gente vai definir que vai ser usado outra rota, que vai ser usado outra coisa e que a gente vai fazer assim. E eu me senti aliviada porque foi feito do jeito que eu queria? Não, porque eu percebi que tinha mais gente com dúvida e que as dúvidas alimentaram uma solução que gerou menos trabalho. Então, a gente debateu um pouco mais, mas a gente entregou um tanto antes. Então, para mim foi economia de tempo e é isso. Eu fico mais feliz da gente fazer essa prevenção do que depois chegar num cenário alternativo e a gente perceber que a gente não cobriu aquele cenário. Garantir a compreensão do requisito ao invés de validar o funcionamento. Seria o terceiro pilar aí do manifesto do QA Ágil. E aqui também todo mundo entendeu? Por que o cliente quer isso? Por que a gente quer isso? Vocês têm o aplicativo na mão aí, vocês têm a conta de vocês aí. Abram um aplicativo e me diz: isso é útil? Vai ser legal? Todo mundo entendeu mesmo? Porque depois que a gente fizer assim, vai ficar engessado, vai ficar bem mais difícil de mudar. E às vezes que a gente fez isso, e hoje eu não sou mais a chata questionadora, não sou mais a única,
já tem outras pessoas que estão pegando o chapéuzinho, a máscara de questionador e estão fazendo junto. A gente consegue debater mais coisas e conseguir se aprofundar melhor. Teve momentos em que a gente ficava, vamos derreter esse... E ia lá, fazia, botava em produção e vamos ter que derreter uma correção agora, um fix para arrumar. Então, agora com essa cultura de fazer perguntas, de garantir o funcionamento, a gente entendeu, a gente não sei o que, chama o PO, chama o designer, chama não sei quem. Gente, sério, vocês usariam assim? A família de vocês usaria assim? Então, tem funcionado e eu acho que é melhor do que só validar depois se funciona. Porque validar se funciona tão depois que a gente vai ter que repensar tudo. E aí, construir o melhor sistema ao invés de quebrar o sistema. A gente volta para aquelas piadinhas que a gente ouve, que a gente vê no YouTube, e no YouTube não, no Facebook, no Instagram e nas páginas de QA. Que o QA está quebrando o sistema, está destruindo as coisas. O dev fez com tanto carinho e o QA vai lá e com, sei lá, um porrete quebra tudo. Eu acredito numa outra ótica em que a gente está construindo um melhor sistema, porque eu até vou trocar a palavra sistema por produto. Eu acho que o que mais importa é que o produto é o final, o produto de todo o nosso trabalho, o resultado de todo o nosso trabalho. Se a gente está construindo o melhor que pode ser neste momento, a gente ganha mais do que com a mentalidade de vamos quebrar o que o dev fez, vamos quebrar o que não sei quem fez, vamos construir cenários muito loucos em que isso aqui não vai mais funcionar. Vamos construir uma coisa melhor, vamos... voltando para as piadas, esse é o tipo de diálogo que eu já tive que cortar e hoje já quase não vejo. Eu não vou dizer que eu não vejo totalmente, porque é uma coisa bem enraizada. Então, às vezes, tu ouve alguma coisinha que outra e tu acaba tendo que dar uma validada na pessoa ali se ela tá na mesma cultura e na mesma vibe que tu. Aqui eu vou trazer um exemplo. Como que o QA não viu isso no teste? Aí eu ouvi isso. Eu vi isso de um dev muito querido que trabalha comigo. E eu olhei para ele assim, como o Zoom nos permite, o Google Meet nos permite olhar, né? Liguei a câmera e disse assim: vem cá, colega. Como que tu não viu isso nos testes? Como que tu não viu isso no desenvolvimento? Como que a gente não viu isso na definição do produto? Quando a gente pergunta como que alguém não se responsabilizou diante de um problema, a gente está apontando vários dedos para a gente também. E a gente pode retribuir essa pergunta com várias outras. Porque várias outras pessoas botaram a mão aqui. Eu não posso ser a única responsável por não ter enxergado isso. E eu não estou aqui para quebrar o sistema. A gente está aqui para construir ele. Eu não me enxergo como alguém que vai validar. Eu me enxergo como alguém que vai carregar esta bandeira de questionar, de perguntar, de dar uma sugestão, e eu fico muito feliz quando alguma sugestão que eu dou é aceita pelo time e é aceita pelo negócio, porque a gente se sente realmente parte da construção. Eu ouvi esses dias também, muito feliz, de um colega, que eu disse, mas é que eu não sou dev, né? E ele disse para mim, não, tu é dev. Tu é desenvolvedora, tu está desenvolvendo um produto. Tu pode não ter colocado a mão no código para codar esta solução, mas tu colocou toda a tua mão e o teu empenho nesta solução e neste desenvolvimento. Então, sim, tu está desenvolvendo, tu é desenvolvedora. Todos somos. E essa mentalidade, para mim, é o que paga o meu esforço e que paga o tempo que a gente se empenha e o esforço e o trabalho que a gente passa em cima de uma feature. O último ponto seria o time responsável pela qualidade ao invés de o tester. Eu acho que eles meio que se misturam durante o momento em que eu vou passando os exemplos, mas é exatamente isso, é dizer para o time assim, eu não vou testar isso sozinha,
eu não posso ser a única responsável, eu não vou ficar executando testes aqui, eu quero pensar numa solução melhor, eu quero pensar num requisito de sistema, eu quero pensar num produto como uma cliente, como alguém de negócio, eu quero a ajuda de vocês para isso. Então, o time é responsável por isso. Dentro do meu time, a gente conseguiu desenvolver algumas coisas para isso, seja validando junto com os devs no Macau, seja validando o vídeo que o dev mandou dele testando e dando os parabéns. Ele tem todas as skills necessárias para fazer um teste eu vou dizer aqui um teste de QA super completo, cheio de cenários. Não tem, mas ele está se disponibilizando para isso, ele está de boa vontade fazendo isso, já é um baita caminho andado. Quer dizer que quando eu botar a minha mão, eu vou botar a minha mão direcionando, eu não vou ter que fazer teste básico. Então, é nesse sentido, sabe, de trazer a responsabilidade para todo mundo, de fazer as pessoas perguntarem, de fazer as pessoas testarem, de não apontar o dedo e esperar que, tipo, tá pronto, só falta testar. Se falta testar, não tá pronto, não tá ok. Eu vou dizer assim, eu consigo aplicar todos os princípios? Nem sempre. Eu consigo aplicar os princípios da melhor forma? Nem sempre. O meu time não tem bug? Que mentira, tem sim. O meu time não tem incidente? Tem sim. É uma mudança de cultura, é uma mudança de percepção, de ótica, e ela não acontece de uma hora para outra. E quando estiver bem enraizado e tudo estiver fluindo organicamente, não vai mais ter bug? Vai sim. Não existe sistema sem bug. É matematicamente impossível cobrir todas as variáveis de teste e garantir que não vai ter nenhum bug. O que a gente faz é trazer essa bandeira de qualidade para todo o time e tentar que não tenha bug em partes críticas, prioritárias e nos caminhos felizes, digamos assim. O que mais que eu queria dizer para você, se eu posso dar um conselho, tenha uma inspiração. Ao longo de tudo que eu comecei a estudar, quando eu estava começando na área e depois eu perpetuei estudando, eu tive algumas inspirações. Eu me inspirei muito em nomes bem conhecidos da área de teste. Elias Nogueira, Diraci, José Ernesto. E em algum momento eu me dei conta de que estavam faltando mulheres nas minhas inspirações. E eu comecei a neutralizar isso pensando, ok, eu tenho uma inspiração. O que eu admiro nessa pessoa? É a disponibilidade, é a forma didática como consegue ensinar, é a forma como está sempre disposto a colaborar e contribuir para outra pessoa aprender também. Eu tive a honra de trabalhar com o José Ernesto e ele sentado do meu lado, e quando eu sabia só Java e teste de API, teste de front, ele sentou do meu lado e me ensinou a fazer teste de performance com Scala e Gatling, com uma lógica completamente diferente do que eu estava acostumada, e ele teve toda a paciência do mundo para me ensinar e me ajudar, e eu vi o meu teste funcionando, e a gente integrou isso no Jenkins, e a gente fez isso gerar um relatório bacana, o negócio se beneficiou disso. Eu pensei, o que eu admiro nisso? Além da pessoa, óbvio, e como eu posso transformar isso de uma forma positiva para frente, para fazer para os outros o que eu recebi aqui. Então, a minha segunda dica seria, seja uma inspiração. Se eu vou ter uma inspiração, eu vou admirar, eu vou respeitar, eu vou identificar o que eu admiro, que eu vou tentar reproduzir isso de alguma forma. Então, eu queria dizer que, assim, eu descobri algumas mulheres que me inspiraram tecnicamente na área de qualidade e na área de tecnologia. Eu, enquanto coordenadora do GUTS, pariei junto com a Alessandra Paixão, e eu aprendi muita coisa com ela, e é uma mulher admirável, uma profissional, uma técnica admirável. Eu aprendi muito assistindo palestras da Nilce Duval, eu aprendi muito compartilhando e conversando e batendo um papo e assistindo
e lendo materiais da Savannah Denega. A Isa, que está aqui também, a Isa Jongo, eu assisti bastante palestra dela. Então, eu estou dizendo o nome das que eu me lembro aqui para dizer, temos mulheres referências técnicas, sim, e a gente tem que reconhecer elas e reproduzir esses nomes e reproduzir esses materiais e levar elas aos seus espaços de fala e que elas tenham sempre abertura para serem também conhecidas em outros meios. E eu fiquei muito feliz quando eu fui convidar a Isa para dar uma palestra no Guts, e ela me disse que ela não trabalhava mais como QA, no papel de QA. Ela estava indo para a área de desenvolvimento. E eu fiz, nossa, ela está se aprofundando nesse mundo tech e ela vai conhecer e desbravar ainda mais coisas. E ela já era uma referência para mim, e agora ela vai ser uma referência para outras mulheres, como a dev daquele time, daquela empresa. Isso é muito legal. Eu trabalhei numa empresa em que eram 300 funcionários e eu era a única mulher na área técnica. Fora de mim tinha o RH. Então, eu ver outras mulheres desenvolvendo e se desenvolvendo e desenvolvendo código é muito bonito. E eu queria dizer que estamos juntos, vamos dar as mãos e se propagar nesse mundo para que os outros reconheçam e conheçam também. Depois de seja uma inspiração, eu não botei isso aqui, mas ajude alguém a ser uma inspiração, sabe? Vamos propagar as inspirações femininas que a gente tem por aí. Eu queria agradecer, eu não estou controlando o tempo, então se vocês não me mandarem ficar quietinha, eu não vou ficar. Eu sou Fabrice Nunes, esse é o meu LinkedIn, eu sou QA na Warren, eu sou coordenadora no Guts, e orgulhosamente eu estou como coordenadora de trilha de testes no TDC de Porto Alegre novamente. Qualquer mulher que quiser conversar, parear, pedir qualquer tipo de ajuda, me chama no LinkedIn e a gente vai se ajudar. Se eu não souber aquele assunto, eu vou achar quem sabe. E eu queria dizer uma outra inspiração que eu conheci há pouco tempo, que é a Eshlane Cruz. Ela fez uma imersão em Ruby, com automação para o Guts de uma semana, e te dizer que assim, ela se desdobrou em não sei quantas, e a semana de imersão já acabou e ela ainda está respondendo dúvidas. Eu só queria citar mais essa pessoa. Muito obrigada pelo convite. E parabéns, Fabrício, que legal conhecer um pouco da tua história, conhecer a tua perspectiva. Como eu falei ali no chat, eu acredito que a pessoa que trabalha como Quality Assurance, com qualidade e automação, é, é a melhor pessoa desenvolvedora que um time pode ter, porque é uma pessoa que vai estar preocupada em desenvolver um código bom, porque vai ter que manter, e também vai estar preocupado com a qualidade do produto e se aquele produto faz sentido. Enfim, os melhores desenvolvedores que eu conheci eram QAs. Então, parabéns pela sua palestra e por incentivar tantas pessoas assim à sua volta. A gente tem uma perguntinha aqui no chat. Ai, meu Deus. Eu vi muitos links, agora eu perdi. Aqui. A Isa perguntou: a gente vê muitas vagas para automação. Tu indica estudar o que em relação a ferramentas para quem quer começar? Então, a gente, na área de qualidade, a gente passa por umas febrezinhas, né? Teve uma época que o Selenium era a bala de prata que ia resolver todos os problemas. E passou essa época, veio o Ruby, e passou essa época e veio o Cypress. Eu indico conhecer um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, porque se tu souber duas, tu vai conseguir aprender qualquer outra. Selenium é clássico, talvez não seja a melhor para começar, porque ele tem um pouquinho mais de questões ali de ambiente, ele é um pouquinho mais verboso. Talvez algum desses frameworks de JavaScript, como Cypress, como... Isso, fugiu o nome. Codecept, como... buscar conhecer um pouquinho, experimentar e
E tem o teste café, e tem vários outros que tu consegue, com poucas linhas, já começar. Legal, valeu. Alguém que falou também Cucumber, muito Cucumber. O Cucumber é um framework bem utilizado também, bem legal. Galera mandando bastante LinkedIns aqui. De novo, muito obrigada, Fabrício, pela tua palestra. E agora a gente chama a Mayara. Certo. Só um minutinho. Aproveitem então esse minutinho entre uma palestra e outra para se adicionarem no LinkedIn e adicionar o nosso perfil também no LinkedIn. A Isa já jogou ali no chat. Estão vendo direitinho aí? Sim. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Boa noite também para vocês. Meu nome é Mayara, eu tenho 22 anos. Eu curso Letras em Inglês na Unicinos e também estou cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu ingressei na Letras em 2017 e estava tudo certo para seguir minha vida como uma pesquisadora na área de linguística, até o momento que eu entrei em uma startup e eu trabalhava lá com processamento de linguagem natural. E eu era uma das únicas pessoas que não era da área de TI, né? Então eu trabalhava lá dando um norte para os desenvolvedores no que se diz respeito a processamento de linguagem. E eles aprendiam comigo e eu aprendia com eles. Só que era um ambiente bem tóxico e todas as vezes que a gente estava junto para happy hour ou almoço em equipe, tudo que reinava era tecnologia, né? Então eu nunca tinha espaço para falar sobre as minhas coisas, porque eu não fazia parte daquilo, né? Eu era uma garota de uma outra área, inclusive, entre vários outros caras. Então, e eu sempre fui muito teimosa em relação a eu não sei esse assunto. E eu lembro até hoje do dia que um colega falou: se tu for querer aprender alguma coisa, desenvolvimento nem tenta muito, porque essa vaga não é muito boa para homem. E se tu for fazer, o máximo que tu vai trabalhar vai ser com front-end. E aí eu já conhecia front-end, já tinha noção, porque na época do Tumblr, em 2009, 2010, eu era viciadíssima. Eu ganhei um computador com internet muito cedo, então ficava fuçando em tudo que era coisa. E eu era muito viciada em fazer template de Tumblr, né, pra blog. Então, editar o blog do jeito que eu queria era breguíssimo, mas eu adorava me sentir a hacker, né, fazendo aquilo. E aí eu pensei, cara, desenvolvimento front-end é isso, qual o problema, sabe? É a fonte de informação que a gente tem a web. O que tem pra se envergonhar disso? E aí eu descobri que não tinha nada, eu só mandei esses caras se catarem, eu pedi demissão desse trabalho. E eu comentei com meu namorado que estava na área. E falei, cara, eu vou virar desenvolvedora. E nessa época eu não estava fazendo faculdade de TI, né? Entrei, assim, sem pensar, entrei na faculdade de TI também. E fui de porta em porta nas empresas, falando, olha, eu não sei absolutamente nada. Eu sou da área de letras, eu tô aprendendo agora. Eu só sei HTML e CSS, não sei linguagem de programação nenhuma. Mas se me derem a oportunidade, eu posso aprender. E eu lembro que quando fui conversar com a Warren, a Amy, que é a nosso brilho do RH, ela estava doente. E quem conversou comigo foi o André, que é um dos CEOs. E ele foi muito diferente de conversar com ele, porque ele claramente não estava preparado para aquilo. Porque quando eu cheguei, ele ficou, cadê a Amy? Cadê a Amy? E eu sentada no sofá. E aí ele falou, a gente conversou, ele falou assim, cara, eu vou te dar o desafio, se tu conseguir fazer, tu entra. E essa foi a minha jornada até entrar na Warren. Eu tô faz 1 ano e 2 meses na Warren. E só para pontuar, essa talk, ela é bem para as pessoas iniciantes ou aquelas que querem migrar, mas isso não significa que a gente não possa tirar alguma coisa de interessante, de
valor dessa talk, porque ela é iniciante, para quem conhece já o desenvolvimento front-end, né? Uh, todos os assuntos que vão ser tratados aqui, eles têm que ser devidamente discutidos com uma profundidade maior do que vai ser falado aqui, porque não é uma talk de 30 minutos que a gente vai falar sobre tudo com profundidade. Eu acho que é legal a gente ter noção e depois a gente por si mesmo procurar, e até cursos que sejam específicos disso, né, do que a gente queira. Então, com tudo isso em mente, todo esse contexto que eu dei para vocês, vamos começar. Então tá, vamos lá que tem história. E, então, assim, ó, em 2014, o Mark Noghen, que ele é um membro da Internet Architecture Board, ele postou uma discussão no blog dele que tentava responder uma pergunta: o que é web, né? E aí, como ele disse, essa pergunta ela deveria ser uma resposta muito simples, porque todo mundo usa a web, certo? Mas no fundo, isso acaba sendo muito controverso. Aqui, pra gente, nessa talk de como começar a ser um desenvolvedor front-end, não cabe muito a nós discutir o que é web ou não, né? Porque, segundo o próprio Mark, essa pergunta ela pode ser simples e a gente acredita saber a resposta, mas a realidade é muito diferente, porque como a web continua evoluindo, com muitas mudanças nos protocolos, como o HTTP e navegadores, entre outros, a definição de que é web possui muitas variações. Então, pra gente aqui, ao invés da gente falar do que é a web, a gente vai conversar sobre a web. Bom, a web ela tem uma longa e histórica jornada com texto, tipografia e fonte, tá? A maior parte do conteúdo da web é texto. Portanto, mesmo a primeira versão do CSS, que é o que dá estilo às páginas, fez uma menção especial para as fontes. Mas vamos voltar um pouquinho, como assim texto? O que a gente tinha antes? Então, assim, antes mesmo dos protocolos com os quais a gente está acostumado hoje em dia, ou as páginas de HTML, a gente tinha o Gupper, tá? Tá aqui mostrando na tela para vocês. O protocolo Gupper é um método de comunicação que é desenhado para distribuir e procurar documento na internet. Esse processo ele permitiu que os arquivos armazenados em servidores fossem acessados remotamente a partir de outros lugares. O Gupper foi criado pela Universidade de Minnesota no final dos anos 80 e ele era super básico e intuitivo, com essas telas pretas, letras brancas e verdes, onde a gente usa as teclas do nosso teclado para navegar, parecido com um terminal. Como ele era super simples, né? A gente não tinha opções muito vantajosas, muito fancies desse Gupper, então a gente não tinha disponível, por exemplo, imagens, a gente não tinha som, não tinha nada no que se diz respeito à multimídia e nem mesmo a gente não tinha permissão de script ou qualquer coisa parecida. Durante a época em que ele foi utilizado, o HTTP foi o grande concorrente dele, então a gente vai ver um pouquinho mais sobre o HTTP. Então vamos falar um pouquinho sobre um cara chamado Tim Berners-Lee. Tá? O Tim, ele participava de um projeto chamado Inquire, que foi um projeto usado para reconhecer e armazenar associações de informação, tá? Que foi desenvolvido pelo próprio Tim no segundo semestre de 1980 também, enquanto ele trabalhava na SER. Esse projeto visava a criação de hipertextos e foi em 1990 que o Tim finalmente pegou o conceito de hipertexto, que se refere a textos, imagens, sons e qualquer tipo de conteúdo multimídia, tá? E depois de quebrar a cabeça um pouquinho, o Tim entrou em contato com um conjunto de protocolos TCP/IP. De uma forma simples e bem resumida aqui, tá? O TCP/IP é o principal protocolo de envio e recebimento de dados para a internet. E aí, nisso, ele viu que o conteúdo multimídia poderia ser transmitido pela rede também. E aí, com esse propósito, então, foi criado um novo protocolo, o HTTP, ou Protocolo de Transferência de Hipertextos. E junto disso foi criada a linguagem para criação de conteúdo hipertexto, que é o que a gente conhece hoje como o HTML. E aí é em 6 de agosto de 91 que surge o primeiro website. E aí eu vou mostrar para vocês o primeiro website, que está disponível ainda. E era assim que as páginas se pareciam na década de 90, tá? Então era simplesmente documentos com links e a gente navegava entre esses links. Então eu entro aqui, é um link, eu posso voltar e posso clicar em outros. Deixa eu voltar para minha talk aqui.
Beleza. Enquanto tá carregando... Eita, o que tá acontecendo? Pronto. Então tá. E como fazia para acessar um website desses, né? Como eu mostrei para vocês, com o uso dos navegadores, que eram os programas para visualizar essas páginas na web. Para citar alguns, tá? Na época que foi criada o HTML, os navegadores mais conhecidos eram o Midas, o Viola, o Celo. Em 1992 surgiu o Mosaic, na qual era possível a gente ver conteúdo multimídia, como, por exemplo, imagens. Então, naquele site que eu mostrei ali para vocês, ao invés de ter só documento e link, a gente poderia ter agora um elemento a mais e mais interessante, que era o uso de imagens, né? E a gente poderia criar imagens com links, por exemplo. Então, a gente já tem um pouquinho mais de recurso para construir nossas páginas na web. Um pouco depois, aí, em 1994, é lançada a Netscape, tá? Que era a evolução do Mosaic que eu comentei agora há pouco. E ainda na década de 90, a gente teve o primeiro navegador da Microsoft, que foi a primeira versão do Internet Explorer. Houve bastante guerra de navegador, tá? Nessa época. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu acho super importante que quem queira conhecer mais, procure. Tem um documentário que fala sobre, eu acho que é a história da rede, e fala sobre a guerra dos browsers e como a Microsoft queria ter o monopólio do Internet Explorer, que mais ninguém pudesse usar outro navegador. Então é bacana para quem queira aprender a história da web também. Bom, voltando aqui, a primeira versão do HTML, ela ficou ativa por 5 anos, tá? E aí, em 1995, foi criada a segunda versão. Nessa segunda versão, cada vez mais usuários e até mesmo empresas de desenvolvimento já começavam a auxiliar na criação da linguagem. Só que daí surgiu um problema. As empresas que faziam a criação de navegadores, desenvolviam os navegadores, elas queriam criar suas próprias tags específicas para o uso no seu próprio navegador. E aí, com isso, surge uma nova proposta. A versão 3 do HTML, que daí contaria com controle de consórcio, que se chama W3C, ou World Wide Web, que basicamente seria gerenciado pelo próprio Tim Berners, que criou o HTML. E aí, esse consórcio, ela ia determinar o padrão de criação de novas tecnologias, tá? No que se diz respeito à web. Essa versão, no entanto, não teve muito tempo de vida, tá? Porque em 1997 a gente já teve proposta a versão 4 do HTML, que ficou daí por muitos anos sendo usada. Aí já mais na frente, avançando um pouquinho, a gente está em 2004 agora, e a World Wide Web, o consórcio da World Wide Web, toma uma decisão bem chocante, tá? Ela iria acabar com a versão 4 do HTML e lançar uma nova versão baseada na tecnologia XML, ou como a gente conhece, XHTML. Daí as empresas que desenvolviam os navegadores ficaram claramente preocupadas com isso, e seguindo assim, a Fundação Mozilla, a Opera e a Apple resolveram criar um grupo, o WATG, onde a função principal do grupo era basicamente evoluir a linguagem HTML, independente do que fosse decidido pela W3C. Aí, em 2007, com esse projeto da parceria entre os navegadores apresentados, a W3C não teve escolha a não ser descontinuar essa criação do XHTML, que nessa época já estava na versão 2.0, e aí eles anunciaram oficialmente a versão 5 do HTML, que é usada até hoje. Tá, mas depois de tudo isso, o que mais então? O que mais que a gente tem, né? As páginas da web são apenas documentos, basicamente em HTML, que são categorizadas por tags, onde eu navego entre os links. Tá, mas a gente pode então conhecer uma outra tecnologia que é o CSS. O CSS é chamado de linguagem Cascade Style Sheet e ela é usada basicamente para estilizar os elementos escritos numa linguagem de marcação, como é o HTML, por exemplo. A linguagem foi desenvolvida pela W3C também, que eu já tinha comentado, em 1996, por uma razão bem simples. O HTML ele não foi projetado para ter tag que ajudava na formatação da página. A gente só escrevia a marcação para o site. Então, o papel do CSS é esse, separa o conteúdo da representação visual do site, tá? E aí a gente pensa na decoração da nossa página. Utilizando o CSS, a gente consegue alterar a cor do texto e do fundo, fonte, espaçamento entre os parágrafos e entre outras coisas. Então, a gente também pode criar, por exemplo, tabela, usar variação de layout, ajustar a imagem para as nossas respectivas telas, né? E assim por diante.
Se a gente puder resumir tudo que a gente falou aqui sobre o CSS, basicamente a gente pode dizer que o CSS é quem dá cor e estilo às páginas da web, né? Antes de usar o CSS, toda a estilização tinha que ser incluída na marcação do HTML, tá? Então isso significava que tu tinha que descrever separadamente todo o plano de fundo, as cores das fontes, dos alinhamentos, etc. Mas o CSS vem para permitir que a gente estilize tudo em um arquivo diferente, tá? Aí eu vou mostrar aqui um exemplinho, que é esse site aqui, tá? Tem um site que faz premiação de melhores designs e layouts usando CSS, e esse é um deles, tá? Que eu encontrei desse ano. E é um site que basicamente fala sobre a nossa orelha, tá? É feito assim, sem muito propósito, é tipo um Lorem Ipsum, né? Pra quem conhece, mas a pessoa foi lá e pegou sobre o nosso ouvido. E tem várias informações aqui. E aí eu queria mostrar para vocês que é super legal esse site e é super interativo. Então, se vocês conseguirem ver, eu posso clicar aqui e aí eu faço uma jornada e eu consigo interagir com o site e ver o que tá, as informações que ele quer me passar, né? Tô interagindo com o mouse. E aí tem esse plugin aqui que é super bacana, que eu retiro o CSS. E aí fica parecendo que saiu diretamente lá daquele site que eu mostrei para vocês no início, em 1990, né? Que é só texto e link, né? Então é assim que era uma página antes do CSS ser instruído. Claro que eu vou mostrar mais depois que não foi só o CSS ser introduzido pela W3C que a gente começou a ter possibilidade de fazer coisas assim, né? Levou anos e anos para que a gente pudesse aprimorar o uso dessa linguagem. Um outro exemplo aqui também é o Bubblegum, que é um blog de Tumblr, tá? Então as pessoas podem editar o blog delas para ficar como elas bem entenderem. Se a gente remove o CSS da página, fica tudo super bagunçado e é só texto, link e imagem, basicamente, que é o que o HTML se propunha, né? Aí aqui na nossa apresentação, deixa eu voltar aqui. Eu queria mostrar duas imagens para vocês que eu achei, que são sites dos anos 2000. Depois que o CSS foi apresentado para a gente em 1996, virou como quase que um hype, né? E aí todo mundo queria estilizar as suas páginas da web de uma maneira bem bizarra. Então aqui tem uma página da Coca-Cola que é quase impossível entender o que eles queriam fazer, mas tem uma imagem de fundo, que é um background image que eles colocaram, que é quase como se fosse o logo da Coca, e essa fonte terrível que não dá para ler por causa do background, esse contraste em amarelo com vermelho que não faz sentido nenhum, mas na época era legal, porque tu podia fazer essas coisas, e até um tempo atrás não podia. Então, era bem comum que a gente visse isso, né? Por incrível que pareça, isso daqui também é um site. Não sei de quê, porque eu não consegui ler direito, mas eu acho que é um site sobre informações sobre bebês ou alguma coisa assim. Então, nessa época, nos anos 2000, era super comum que a gente tivesse muito diferente do que a gente tinha nos anos 90. Agora a gente tinha uma enxurrada de cor, uma enxurrada de cursor que era um gatinho que saía um brilhinho da bunda. Era uma coisa terrível. Então, as pessoas se emocionaram demais com o fato de que elas podiam colocar estilo nas páginas, e com o tempo a gente foi criando mais noção disso. Bom, então a gente sabe que a gente tem páginas HTML que são documentos, que tem links, que a gente pode navegar entre eles, que a gente pode estilizar eles do jeito que a gente quiser, pode ser bonito e pode ser muito brega e muito ruim para os nossos olhos, e aí a gente vai escolher como a gente vai fazer. Mas e o que mais? O que mais que a gente pode usar para ser um desenvolvedor web e começar? Depois que a gente soube utilizar dessas duas primeiras tecnologias e linguagens que eu comentei, seria interessante se a gente aprendesse um pouco de JavaScript. Aí na sessão de JavaScript dessa talk eu não vou me aprofundar muito, porque eu vou indicar livros que são fundamentais para o aprendizado de fato da linguagem, tá? Então eu vou dar um resumo bem resumidinho, assim, quase que injusto para a linguagem, que eu acho que é muito bonita. Então vamos lá, tá? O JavaScript é uma linguagem de programação que foi criada na década de 90 pelo Brandon Eich, a serviço da Netscape, que foi um dos navegadores que eu comentei para vocês que tinha muita influência, né, nessa década.
E o Netscape surgiu com a necessidade de que a web teria que se tornar mais dinâmica, tá? Então, eu vou mostrar de novo aqui para vocês um outro exemplo, tá? E aí, isso aqui é um site, é o Pocto, que é um e-commerce, tá? E aí, aqui a gente consegue ver que a gente tem um carrossel, né? Que a gente clica e aí as imagens aparecem. A gente tem aqui alguns elementos de imagem. E aqui a gente tem nossa área de fazer compras, né? Então, a gente pode comprar uma meia, sei lá o que é isso aqui, um prato. Enfim, isso é dar dinamismo para a nossa página. Aí a gente pode pensar que só com o CSS a gente já poderia fazer isso, né? A gente pode dar esse dinamismo usando o CSS, e é verdade. Só que é um tipo diferente de dinamismo e de vida para o nosso site. Por quê? Quando a gente fala de dinamismo, é aí que o JavaScript toma forma e importância no nosso papel como desenvolvedor front-end, tá? Vamos pensar no seguinte, tá? A gente tem uma página e eu, como desenvolvedor, quero que o meu usuário consiga interagir com essa página, tá? Nas primeiras páginas que eu mostrei, não era muito possível interagir porque era simplesmente informação, né? Era uma documentação, por exemplo, da faculdade, e aí tinha links e eu interagia simplesmente por clicar nos links e voltar, e voltar, e voltar. Essa era a única interação que eu tinha. Mas o que mais que eu posso oferecer para ele, além de clicar em link e navegar entre os mesmos, tá? JavaScript serve para que operações lógicas elas sejam aplicadas no restante do nosso conteúdo, que é o HTML e o CSS, tá? E aí a gente pode trabalhar com condições lógicas, no caso, que é a base de uma linguagem de programação, tá? Então, por exemplo, para simplificar tudo isso que eu falei, vamos pensar num blog de uma escola, tá? E aí eu quero ler todos os posts publicados pela minha professora de inglês. Mas aí vamos imaginar que ela não publica faz 3 meses. E um blog, geralmente, ele é organizado do último blog escrito para o primeiro, né? Então, eu teria que scrollar esse site 3 meses para encontrar o post da minha professora. Então, o que eu poderia fazer para melhorar essa interação do meu usuário com o site? Bom, usando a linguagem de programação, e uma forma mais inteligente de fazer isso, eu posso selecionar pelo nome do professor quais posts eu quero ler. Ou selecionar, por exemplo, a data. Então, eu quero selecionar dos últimos 3 meses. Ou eu quero selecionar do ano de 2017. Eu só quero ler de 2017. Eu não quero ler os posts de 2020, né? E essa é a interação, essa é a vida que a gente coloca no nosso site. Então, é assim que se comporta a nossa lógica. Se alguma coisa for verdadeira, ou seja, o que é verdadeiro nessa fala que eu falei? O select para filtrar só as publicações da professora de inglês. Então, se isso for verdade, se o meu usuário quer isso, o que vai acontecer? Eu vou mostrar só as publicações da professora de inglês. Então, é dessa forma que o JavaScript serve e é para isso que ele funciona. Aí tem muitos outros exemplos que a gente pode dar, como, por exemplo, eu quero que quando num sistema de faculdade, por exemplo, e aí tem um número do aluno. E esse número do aluno ele é usado para entrar em um outro portal. Do lado do número de aluno, eu posso ter já um copy button, que vai ser um botão que quando eu clicar, já vai copiar para minha área de copia e cola do mouse ou do teclado, para ele copiar e colar onde ele quiser. Então, não preciso clicar com o mouse, com o botão direito do mouse, selecionar o que eu quero copiar e depois colar. Eu já tenho um componente que faz isso, né? Switch toggles, que são botões que a gente seleciona ou não seleciona alguma opção. Por exemplo, um toggle de temas. Vamos supor que o meu site tem tema Dark Mode, né? O Twitter é um site que tem Dark Mode, por exemplo. Eu seleciono como se fosse um switch de luz, né? Ligar e desligar. E se ele clicar para ativar o modo Dark Mode, bom, toda a tela vai ficar escura no modo noite, né? E se ele desativar, vai desativar. Então, é dessa maneira que a gente consegue trabalhar com o JavaScript no nosso site. Então, nesse site aqui que eu mostrei para vocês, pensa como seria se isso aqui fosse tudo estático. Primeiro que não faria sentido, porque ninguém conseguiria comprar nada, né? E segundo que cada vez que eu quisesse adicionar um novo item aqui, eu teria que vir direto, né, na minha aplicação HTML, e eu teria que adicionar um elemento por outro. E isso aqui que eu estou fazendo, que a gente pode fazer com CSS puro, mas em frameworks a gente usa bastante lógica de JavaScript para fazer. Então, por exemplo, eu estou passando o mouse e aí está dizendo que eu posso comprar isso aqui, certo?
A gente poderia ter muito bem uma feature que quando eu passo o mouse, isso daqui pode estar desabilitado, porque esse item aqui, ele não está disponível para comprar. Então, é uma outra condição. Se o item não estiver existindo neste momento no meu banco de dados, o cliente não vai poder comprar, não vai poder clicar, porque ele não pode comprar, certo? Então, eu não posso mostrar essa interação para ele, porque é uma coisa que ele não pode fazer. Então, é basicamente isso que o JavaScript faz. Claro que tem o Node, que a gente pode fazer coisas muito mais complexas no lado do servidor, mas eu acho que para um desenvolvedor front-end que está começando não é muito interessante, é só interessante saber que essa opção existe. Tá? Deixa eu voltar a apresentar aqui. Deixa eu botar isso aqui para cá. E agora, porque a talk sobre o JavaScript foi super rasa, e tem um motivo para isso. JavaScript não é fácil, tá? É fácil de entender o que ele é e para que ele se propõe, mas trabalhar com ele não é fácil, e todo dev que fala isso é basicamente o dev homem que é back-end há 10 anos e fala, isso aí não é linguagem de verdade. E geralmente é um discurso baseado no nada, né? Eu sei que a gente, como desenvolvedor, a gente pode ter opinião puramente baseada nos nossos gostos. Então, eu, por exemplo, não gosto de trabalhar com Angular, que é um framework de front-end. Eu realmente não gosto, mas por que eu não gosto? Tem que ter motivos. Com os meus amigos, quando estou conversando com eles, eu não vou falar que, eu não gosto por isso. Eu vou falar, não gosto porque é uma porcaria. A gente tende a dar esse tipo de resposta. Mas quando a gente está conversando num ambiente mais, eu acho que mais sério entre os desenvolvedores, a gente tem que entender que as coisas acontecem por um motivo, e a gente não gostar de uma linguagem ou a gente não achar que ela é indicada para certas aplicações, certos serviços, a gente tem que explicar o porquê, e não simplesmente por eu não gosto, né? Então aqui estão algumas indicações de livros. Esse é o JavaScript de jQuery, do John Duckett. É um livro que é um pouquinho antigo. jQuery é um tipo de tecnologia que a gente não usa tanto mais hoje em dia. Diria que está morto. Mas a gente vai trabalhar muito com o sistema legado, né? O que é um sistema legado? É, por exemplo, um site que foi feito em 2007, 2008, e tem muita coisa que eles querem passar para uma outra, um framework novo, ou eles querem reescrever alguma coisa, ou eles têm que dar manutenção. Então, a gente tem que entender com o que a gente está mexendo, mesmo que aquilo seja legado. Então, não serve mais para a gente. Não serve mais para a gente criar coisas novas. Mas para a gente manter, a gente precisa entender do que a gente está falando, né? Então, esse livro é muito bom para isso. É um livro lindíssimo, com muita ilustração. Eu acho que, para quem está aprendendo, é super importante que as coisas sejam visuais, né? Então, ele tem bastante ilustração de como é que funcionam as tags. Então, por exemplo, uma tag P é para um parágrafo, e aí mostra como é que funciona, mostra como é que tu escreve a tag. Então, é super legal para quem está realmente começando e, sei lá, para quem é colecionador e gosta de livros. Eu acho que para quem já tem um pouquinho de conhecimento, ele não seja muito útil, porque ele é bem básico. Aí tem esse aqui, que é o Eloquent JavaScript. Esse livro aqui é sensacional. Ele fala sobre assuntos super profundos, eu acho, assim posso dizer, da linguagem. Só que ele tem uma linguagem um pouco pesada. Ele é pesado de ler, sabe? Ele não é muito fácil de ser mastigado. Não é um livro muito gostoso de ler, mas ainda assim ele é super importante. Eu acho que é um livro para quando a gente já entendeu o que o JavaScript faz, como é que ele funciona, e a gente quer se aprofundar. Agora, se a gente quiser que a gente tenha a facilidade de aprender as coisas com JavaScript e a profundidade do Eloquent JavaScript, a gente vai ter que ler os livros do Kyle Simpson, que é uma série de livros chamada You Don't Know JS, se você não conhece JavaScript, que é simplesmente incrível. Toda a série de livros se baseia no sentimento de ahá. E o que é o sentimento de ahá? É a gente saber uma coisa, só que a gente nunca foi a fundo nisso, né? A gente sabe superficialmente. E aí é aquela coisa assim, eu não entendo muito bem disso aqui, mas eu não preciso me preocupar com isso porque é no meu trabalho, né? Ou não interfere no meu trabalho, mas eu fico meio bugada porque que diz que isso aqui é undefined, por exemplo. Por que isso daqui não funcionou no meu navegador? Então, aquelas coisas assim que a gente não liga. Quando tu começa a ler esse livro, tu entende tudo. Tu entende por que o JavaScript funciona da forma que funciona, por que o que não funciona, quais são os problemas de verdade da linguagem que, sim,
até os criadores da linguagem falam, isso aqui não funciona e é ruim, só que como já tem anos que a gente criou a linguagem e os sistemas criados para a web usam isso, a gente não pode descontinuar, então é simplesmente impossível, e é um bug da linguagem e a gente aceita. Então, o Kyle Simpson fala de tudo isso, e ele pede muito exercício, muito exercício no livro. Então, é muito legal a gente ter uma versão eletrônica do livro no nosso computador, e abrir o navegador mesmo, a gente pode fazer tudo no console mesmo, tá? Do nosso navegador, e testar tudo que ele tá falando. E ele faz os exemplos e depois tem as soluções dos exemplos, para que a gente não fique perdido se a gente não conseguiu fazer, né? Então, é um livro que toda vez que cada parágrafo que a gente lê, a gente fala, é por isso então, né? Desde o primeiro capítulo. Então, uma série de livros muito boa, bem acessível, super barata. Tem opções gratuitas no GitHub. Ele disponibilizou que a galera do open source se traduzisse para português, então tem no GitHub toda a série de livros traduzida em português, tá? Então é super legal que a gente dê atenção para esse livro. E para terminar, o que a gente tem para depois, né? Bom, depois que a gente aprendeu tudo isso, eu acho que seria interessante a gente focar em algum framework, né? Os mais conhecidos no mercado são React, Vue e Angular. Particularmente na empresa, na Warren, a gente trabalha com Vue e sou fã, mas todos são muito válidos. O Vue não é muito conhecido, não é muito forte no mercado, é forte, mas nem tanto. O React, todo mundo sabe que grandes empresas como o Facebook usam, então meio que impossível de lutar contra isso. Todos os cursos para front-end são, basicamente todos os cursos para front-end são focando no React, né? Então, é super legal a gente aprender, mas aprender também outros frameworks, não só ficar baseado no React. E como os frameworks são uma forma de pegar tudo que a gente aprendeu e facilitar, eu acho, se a gente aprendeu de fato a base, não vai ser difícil a gente aprender os frameworks depois. Eu diria que quase ninguém mais trabalha só com HTML, CSS, JavaScript sem usar um framework, né? Eu acho que hoje, em 2020, é super raro. Então, quem quiser trocar, migrar de carreira ou entrar para o mundo do front-end, foque na base, foque em como um servidor funciona, foque em como a internet funciona, o que é web, como é que funciona HTML, CSS, JavaScript, como é que eles conversam entre si. Depois passa para um framework e aí abre uma infinidade de coisas que a gente pode aprender, como, por exemplo, Webpack, gerenciamento de performance que a gente pode ter, né? Então, a nossa primeira página que a gente criou, às vezes ela pode ser, assim, terrivelmente ruim no sentido de performance, terrivelmente ruim no sentido de acessibilidade, porque a gente não vai ter muita noção disso. Então, a gente pode focar nessas coisas depois e, com certeza, isso só vai fazer da gente um desenvolvedor web e front-end muito melhor. Por hoje é isso. Não sei se eu falei o tempo que eu tinha que ter falado, eu falo muito rápido, desculpa. Mas foi isso para a talk introdutória de como começar no universo front-end. A ideia foi ter dado um overview de como é que evoluiu e talvez ajude quem quer migrar ou quem não sabia muito ou quem quer entrar. Muito legal, Mayara. Muito obrigada por trazer a tua experiência também, uma outra trajetória muito legal, muito significativa, para mostrar que é possível sim tu vir de uma outra área, entrar para o TI e fazer a diferença. Arrasou. A gente tem uma perguntinha aqui no chat, deixa eu pegar aqui, da Lari. Ela pergunta, além de livros, tu indica algum curso? Eu acho que sim. Eu sou um pouco suspeita de falar sobre curso, porque eu sempre aprendi mais lendo os livros do que fazendo os cursos. Mas se quer uma coisa bem mão na massa, tem um site que chama Free Code Camp. Depois eu posso passar o link aqui, eu posso pegar direitinho. Mas é basicamente diretaço, tu já começa aprendendo o que é uma variável e como é que tu vai salvar um valor dentro dela. E depois como é que tu vai manipular ela. Então tem a explicação do que é e tu tem um editor de código ali, e aí tu edita e tu já faz, e são passos, então é tipo um joguinho, sabe? Então tu passa nessa fase,
tu vai pra próxima. Se tu não consegue resolver, tem 3 dicas que tu pode fazer, até tu desistir e não conseguir ter feito com as dicas, e aí eles só te explicam por que tu não conseguiu fazer e tal. Então, são várias fases. No final de cada fase tem um projeto, que é realmente um projeto verdadeiro. Então, por exemplo, criar um blog de notícias. Então, cria um site de notícias. E tu pode hospedar isso e usar isso como referência. Portfólio. Portfólio, exatamente. Se quiser um estágio, alguma coisa. Então, além de ser um curso, é um curso que tu sai com o portfólio pronto. Então, é super bacana. Legal. Eu fiquei com vontade de fazer. Então, acho que não tem mais nenhuma outra pergunta, mas joga teu LinkedIn ali no chat para as meninas, para a gente se adicionar. E muito obrigada de novo. Muito boa apresentação, muito obrigada. E agora a Isa vai fazer o sorteio para nós. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui com vocês. Estão enxergando aí, meninas? Sim. Então tá. Então eu já tinha marcado aqui, não sei se vocês estão vendo na planilha, né, as pessoas que entraram no Meetup, e já fiz uma nova ordenação aqui para ficar mais objetivo o nosso sorteio, a gente não perder muito tempo. Vamos lá, então. Então, entre 1 e 24, o que é o primeiro... O que a gente está sorteando primeiro, pessoal? É o kit da Warren. Bora, pode ser. Então, tá. Então, o kit da Warren vai para... Eita, o número 24, a Thaís Rosgoulart. Então, kit... Oh, meu Deus. Da Warren. E o outro brinde é o curso, correto? Isso. Então, vamos tirar o 23 daqui. 24. Número 5. A Giovana Francisco Carboni. E eu acho que era isso, então, pessoal. Os nossos sorteios. Todo mundo que participou, que compareceu, vai receber o voucher para o desconto no curso, né? A gente vai enviar isso amanhã, essas informações. Acho que talvez segunda, né? A gente vai mandar para a Warren as informações e depois eles mandam para a gente de volta. É isso? Mais alguma? Acho que é isso. A Karine falou ali do kit, a camiseta, o livro, uma meia e uma cerveja artesanal, eu acho, chiquérrima. Isso. E é isso aí. Então tá. A gente tirou a foto com todo mundo, gente? Não, falei. Ai, meu Deus. Liga a câmera aí, pessoal. Vamos fazer uma fotinha. Aê. Ó. Os devzona, tudo na área. Tira os prints aí, galera. Estão tirando? Sim. Espero que sim. Espero que estejam printando. Dá um tchauzinho. Lindas. Ó, Fechou? aí, fechou, gente. Muito obrigada aí pela presença de todo mundo, né? Entrem lá no nosso grupo do WhatsApp, vamos se adicionar no LinkedIn, vamos fortalecer essa rede, né, das mulheres super poderosas aí, desenvolvedoras, as mulheres da qualidade, né? Todas somos responsáveis por isso, como a Fabrice disse, né? E é isso. Valeu, gente. Valeu, Valeu, gente. pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, gente.